Que a graça do nosso Deus esteja com todos. Neste momento eu convido nossa irmã Cida que faça uma oração de invocação no nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos aqui em tua casa, porque foi o Senhor mesmo que nos trouxe. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo pão de cada dia. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo clima, pela chuva que cai, ó Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome, porque tudo vem do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos, ó Deus, pela pessoa que o Senhor é em nossas vidas, Deus. A ti pertence a honra, a glória, o domínio e o poder. Muito obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, essa noite, por causa da tua misericórdia, Senhor. Muito obrigada por esses momentos aqui. Conduza, Senhor, esse culto de oração, Senhor, de leitura da tua palavra, que possamos, ó Deus, aprender e praticar, Senhor. É em nome de Jesus que te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Neste momento eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Jó. Jó, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém. Respondendo a este texto, eu convido os irmãos para que entoemos o hino A Fé dos Antigos, 91. Sempre com valor, nós cantaremos mais e mais teus grandes feitos com ardor, sublime fé, clarão de luz, inspiração que bravos fizeram nossos pais, por ti a chamas afrontar, e tal como esses ancestrais, queremos nós também andar, sublime fé, inspiração que vem da cruz. Alto pendão
Amém. Os irmãos podem se assentar. Neste momento nós faremos mais uma oração de louvor e gratidão. Vou convidar a nossa irmã Dona Sandra que eleve a Deus esta oração. Nós, ó Deus, nós temos visto, ó Deus, a Tua graça e o Teu poder, ó Deus, nas nossas vidas, Senhor. Te louvamos hoje pelo dia de hoje, por até aqui o Senhor estar nos abençoando, nos sustentando. As lutas são grandes, ó Deus, mas ainda assim, Senhor, o nosso coração exulta, ó Deus, diante do Deus vivo, Pai. Tu és o único Senhor, Tu és, ó Deus, o nosso Salvador, Tu és aqueles que dá motivação para as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós só temos a Te louvar, Senhor. Só temos a bendizer o Teu nome, Pai. Que o Senhor faça isso na nossa vida, Senhor. Que mesmo diante das dificuldades das vidas de cada um, de cada irmão, Senhor, ainda assim o nosso coração seja um coração grato, um coração que louve a bondade e a misericórdia do único Deus, do nosso Deus, o Deus vivo, todo-poderoso. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos e Te louvamos, Senhor. Amém. Mais uma vez, eu os convido que abram suas Bíblias agora no livro de Hebreus. Melhor, epístola, né? A epístola aos Hebreus, capítulo 11, dos versículos 32 ao 38. Que diz: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Amém. Neste momento, convido Caio que esteja fazendo uma oração de confissão e súplica. Senhor Deus, nosso Pai, viemos, ó Pai, à Tua casa, Senhor Deus, para Te cultuar, Te bendizer. E Te pedimos, ó Pai, que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor aceite, ó Pai, esse culto, ó Pai, que possamos sair daqui, ó Pai, revigorados, ó Deus, da Tua palavra, ó Pai. Nesse momento, ó Pai, Te peço, Deus, que o Senhor possa estar nos perdoando, que o Senhor possa estar, ó Pai, com a Tua mão, ó Pai, sobre nossas vidas, perdoando nossas falhas, as nossas fraquezas, que o Senhor, ó Pai, possa estar nos fortalecendo, nos amparando, porque somos pessoas falhas, somos pequenos, ó Pai, somos fracos, ó Pai. Que o Senhor tenha a Tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. E Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que temos o Teu perdão, sabemos, ó Pai, que temos a Tua bondade sobre nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor não nos trata, ó Pai, segundo os nossos pecados, mas segundo a Tua muita misericórdia e Tua muita graça, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Pai que nos guarda, que nos livra do mal e nos protege, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado. E que possamos, ó Pai, a cada dia estar, ó Pai, com os nossos joelhos prostrados, ó Pai, à Tua face. Que possamos, ó Pai, estar sempre, Senhor Deus, reconhecendo, ó Pai, que somos falhos, somos pequenos e carecemos da Tua mão sobre nossas vidas, ó Pai. Guarde-nos em paz, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém.
Neste momento nós estaremos passando para os pedidos de oração e agradecimento. E você que está aí no seu lar também, neste momento, esteja orando, pedindo pelo nosso país, pela nossa igreja, pelos irmãos que ainda não puderam estar conosco no culto, para que Deus esteja abençoando e proporcionando o momento exato para que todos voltem para a casa do Senhor. Depois desses momentos de oração, nessa hora, nós passamos a palavra para o reverendo Valmir, que estará trazendo o estudo desta noite. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Você que nos acompanha também na sua casa, também é um prazer, mais uma vez, estarmos aqui juntos, podemos estudar a palavra de Deus e juntos crescermos no conhecimento e na graça do nosso Deus. Quero fazer uma pergunta para você importante. Você é uma pessoa que tem paciência ou você é uma pessoa impaciente? E vocês? São pacientes ou impacientes? Quero falar sobre isso com vocês nesta noite. Por que ter paciência? Claro que do ponto de vista das Escrituras. Vou pedir que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Na Epístola de Tiago, capítulo 5. E os versículos de 7 a 11 são os versículos que eu irei ler e que nós vamos usá-los aqui para o nosso estudo também. Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 11. Vamos ver o que nos diz Tiago. Tiago está lá no finalzinho da Bíblia, antes de Pedro, de João, antes de Apocalipse, bem no finalzinho mesmo. Capítulo 5, versículo 7, nos diz assim até o versículo 11. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e é compassivo. Meus irmãos, esse texto de Tiago, a gente precisa lembrar que Tiago está escrevendo para cristãos que na época estavam sendo perseguidos, cristãos que estavam em angústia, em sofrimento, e situações que testavam a paciência deles também. Eles estavam sendo oprimidos por pessoas poderosas, por ricos, injustiçados, e certamente muitos deles desejavam agir com vingança, agir querendo exercer a sua própria justiça com as suas próprias mãos. E Tiago então diz para eles: calma, tenham paciência, confiem na justiça de Deus. Lembrem que Deus é o grande juiz e que Ele está às portas. Aqui Tiago chama a atenção desses cristãos, lembrando da promessa da vinda de Jesus Cristo como o grande juiz que virá para julgar este mundo, julgar os opressores
também. Então Tiago lembra a esses irmãos que eles são crentes no Senhor Jesus Cristo e que Deus é o grande juiz. E que eles não devem agir com as próprias mãos, executando a sua própria justiça, mas que devem agir com paciência e com confiança na justiça de Deus. Nós também devemos confiar em Deus. Em meio às nossas lutas, em meio às opressões, às injustiças, nós devemos lembrar que há o juiz supremo, que é justo e que devemos confiar nele e esperar nele. Olha o que nos diz aqui. Diante das nossas lutas, diante das injustiças, Tiago está dizendo exatamente isso para esses cristãos e também serve para nós. Devem esperar com paciência pela justiça do Senhor no último dia. Aí você pensa assim, pastor, mas eu estou morrendo hoje, como é que eu vou esperar na justiça de Deus no último dia? Tiago lembra do juízo final aqui para esses irmãos. Lembra que Deus irá retribuir e castigar, ou seja, aplicar a sua justiça de forma completa, os injustos, opressores e assassinos. Esses versículos 3 a 5 do capítulo 5 de Tiago é para lembrar desse contexto que ele está dizendo aqui. Ele está escrevendo, ele está repreendendo aqueles ricos, aqueles empresários, pessoas poderosas que eram injustas, que tratavam os humildes, os pobres com injustiça, o que acontece muitas vezes nos dias de hoje também. Poderosos, ricos, que oprimem os pobres e tratam também com injustiças. Olha só, o versículo 3, Tiago diz, falando desses ricos corruptos, o vosso ouro, a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. Há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros vocês acumularam nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Tiago está lembrando aqui que nada neste mundo passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Deus, ele é justo e ele vai agir com justiça contra os opressores, contra os injustos. Esses cristãos, irmãos, estavam sofrendo injustiça nas mãos desses ricos. E Tiago lembra eles que Deus, o seu Deus, é o Deus que trará a justiça no último dia de maneira plena. Mas, olha só, não significa que Deus não está agindo. Não significa que Deus não está aplicando a sua justiça no dia a dia, principalmente no meio do seu povo. Não significa que Deus não esteja aplicando a justiça e o juízo no mundo. Mas é verdade também que ele reservou um dia no qual fará isso de forma final, de forma completa, de maneira plena. E é isso que nós crentes esperamos. Todo crente tem essa esperança. A esperança da volta de Jesus Cristo, porque ele virá para julgar esse mundo. E por que nós esperamos? Porque nós confiamos na sua justiça. O crente confia na justiça de Deus. O crente sabe que Deus está com seus olhos voltados para a nossa vida, para o que está acontecendo neste mundo. E Tiago está falando exatamente isso para esses cristãos aqui. Tiago está dizendo, lembrem-se que o Deus que vocês confiam, o Deus que vocês creem, é o Deus que é justo. Ele está agindo com justiça no mundo, mas ele manifestará a sua justiça de maneira plena no último dia. E todos verão Deus executar a sua justiça. Por isso, irmãos, ele está dizendo para esses crentes da sua época, né, e também para nós hoje, os cristãos devem ser pacientes até a vinda do Senhor. Lembre-se disso quando você for tratado com injustiça nesse mundo aqui. E não é impossível disso acontecer conosco. Nós vivemos no mundo
cercados de pessoas pecadoras também, igual nós. Nós também somos pecadores. Mas pessoas que agem muitas vezes, que nos tratam, que tratam as pessoas à sua volta, com injustiça. Lembre-se disso se isso acontecer com você. Lembre-se que o seu Deus é o Deus que é justo. Ele age com justiça. Lembre-se que você que crê nele, Deus trata você como filho, como filha, e que Deus trata você com justiça também, de maneira justa. E Ele aplica a sua justiça neste mundo, já, e Ele manifestará a sua justiça de maneira plena no último dia. Então, irmãos, nós quando somos tratados com injustiça, qual é a nossa primeira reação? O que vem no nosso coração? Qual é a nossa primeira tendência? É reagirmos com vingança, não é verdade? É querer fazer a própria justiça. Que vontade dá quando alguém de propósito pisa no seu pé? Qual é a vontade que dá na sua mente, no seu coração? Pisar de volta. Eu lembro que uma vez, quando eu trabalhava numa empresa, tinha uma colega que ela não morria de amores por mim. Não sei por que motivo. E eu lembro que, numa certa ocasião, eu estava conversando com o chefe da seção ali. Ela estava conversando com o chefe da seção e eu precisei conversar com ele e me aproximei dos dois e fiquei aguardando a conversa terminar. Ela percebeu que eu estava ali próximo. Ela deu um passo para trás, levantou o pé, a perna dela e pisou forte em cima do meu pé ali. Eu percebi que foi de propósito que ela fez isso. Qual é a vontade que dá nessa hora? Você revidar com a mesma intensidade. Irmãos, o que é isso? É vingança. A gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. O crente pode vingar-se? É certo vingar-se? Tiago está dizendo para nós aqui, tenha paciência. E ter paciência aqui significa confiança. É a paciência acompanhada da confiança em Deus. Ou você confia na justiça de Deus, ou você confia na sua própria justiça. Ou você confia e espera que Deus age com justiça, ou você é vingador de você mesmo, né? Das injustiças que ocorrem na sua vida. Tiago está dizendo, sede pacientes, né? Devemos ser pacientes e esperar no Senhor. E se for preciso, até a vinda do Senhor. Ser paciente significa literalmente, olha aqui, você, né, respirar fundo. Literalmente é ter fôlego grande, né? Já percebeu que quando a gente fica nervoso, uma primeira reação, manifestação do corpo, é na respiração? Né? A gente fica agitado. Coisa ruim. Não é verdade? Meu Deus, como eu fico envergonhado com isso. Porque às vezes a gente perde a linha, né? A gente costuma falar, perde a linha, perdeu a linha. E quando a gente perde a paciência, a gente perde a razão, porque a gente vai agir sem pensar. Vai agir no ímpeto, né? E fica nervoso. A gente precisa aprender a controlar a nossa respiração, né? Precisa lembrar disso, para reagir com paciência, com confiança, confiando no Senhor, né? Então, ser paciente, ter paciência significa literalmente ter o fôlego grande. É como um atleta que vai até o fim da corrida. Nós crentes devemos, irmãos, dominar os desejos de vingança. Todos nós temos essa tendência quando somos tratados com injustiça. Quando percebemos que está havendo uma injustiça comigo. E a gente não gosta disso, não concorda com isso, é claro. Mas nós devemos ter domínio próprio e não nos entregarmos à vingança, a esse desejo de revolta, de submeter o nosso coração a isso. Ao invés de submeter o nosso coração ao desejo de vingança, nós devemos submeter o nosso coração a Deus pela confiança, pela fé na justiça de Deus. Espera em Deus. Ela pisou no meu pé, foi de propósito, mas eu não vou revidar.
E para vocês que estão curiosos aí, eu não revidei não, tá? Eu me segurei. E não revidei. Nós precisamos confiar em Deus. E confiar na justiça de Deus. Sabiam que Deus é o nosso grande vingador? Ele é o nosso juiz. Não nós. Não significa, irmãos, que quando injustiçados, nós não possamos também recorrer ao nosso direito. Veja, uma coisa é você reagir com o sentimento da vingança, se entregando e movido pelo sentimento da vingança. Outra coisa é você reagir procurando seus direitos através da justiça secular, que nós podemos utilizar, não é? Se alguém acusar você, se alguém difamar você, você pode buscar os seus direitos como cidadão, como uma pessoa, né, que vive numa sociedade. Mas pelos meios legais, não é? Não faça igual o baiano que tem sangue nos olhos, já puxando logo a peixeira, né? Apertando o gatilho. A gente faz bobagem quando a gente reage pelo sentimento de vingança, de ira. A gente faz coisas das quais a gente vai se arrepender amargamente. Mas nós podemos buscar a justiça secular, né, se for preciso. O apóstolo Paulo fez isso. Esses textos que estão aí de Atos mostram isso. O apóstolo Paulo foi acusado injustamente. E ele apela para a justiça, para a lei romana. Ele era cidadão romano. E ele diz, olha, vocês, a lei romana acusa sem ouvir, sem dar o direito de defesa. E ele apela para a justiça. E a ele é dado o direito de ser julgado mediante a lei do Império Romano. Nós também temos os caminhos legais para buscarmos a aplicação da justiça nesse mundo, nesse país. Eu coloquei aqui um contudo, porque eu quero chamar a atenção dos irmãos para situações que há dentro da igreja. O crente pode buscar a justiça para, quando for injustiçado, quando for sofrer algum dano? Pode. Mas e se acontece uma desavença entre cristãos? Ele pode ir na justiça e acusar e processar o seu outro irmão? A lei até dá esse direito, mas a lei dos homens está abaixo da lei de Deus. E a palavra de Deus orienta, exorta que as desavenças, os problemas que há entre os cristãos sejam tratados entre os cristãos e não no tribunal secular. Estou chamando a atenção aqui para esse aspecto. Havendo desacordo entre os irmãos, que seja tratado no contexto da igreja. Então, a irmã ofendeu a outro irmão. A primeira iniciativa dela é ir processar na justiça comum? Não é essa a exortação bíblica. É que haja o tratamento entre irmãos, mediado pelo pastor, pelo presbítero, que haja o acerto, que haja o tratamento correto, que volte a paz dentro da própria igreja e não no tribunal secular. Mas eu coloquei isso daqui apenas como um parêntese. Mesmo se tratando de dinheiro, mesmo se tratando de qualquer outra situação, se houver o primeiro caminho a ser tomado é que haja, né, a busca da solução através do fórum eclesiástico, né? Pelos princípios estabelecidos na palavra de Deus, né? Mas a gente conversou, a gente não se entendeu, a gente precisa de uma mediação de um advogado, né? E aí situações que envolvem realmente questões detalhadas, né, que precisa da lei, a lei está aí à nossa disposição, né? Mas aqui a questão principal é que geralmente quando ocorrem desavenças na igreja, a tendência é essa, do irmão ir processar o outro irmão na justiça secular, né? E o apóstolo Paulo fala muito bem disso daqui. Eu coloquei esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 1 a 8, né?
E ele vai dizer que se nós que somos cristãos, nós que somos convertidos, conhecemos a palavra de Deus, não temos condições de resolver as nossas próprias dificuldades, nós vamos levar isso para o incrédulo resolver. Isso é vergonhoso. Porque o crente em Cristo Jesus, ele deve ter a condição, deve ter o amor em Cristo suficiente para buscar resolver as desavenças, né? Entre eles, entre os irmãos, na própria igreja, no próprio contexto cristão, né? A pergunta da irmã Sandra me parece que caminha mais para envolvendo questão de valores, de patrimônio, não é? Essas questões vai ter que envolver, né? Mas ainda assim, eu entendo, sendo cristãos, pessoas convertidas, maduras, isso não significa que esteja havendo um rompimento do amor cristão um para com o outro, né? Depois eu recomendo que vocês leiam esse texto do apóstolo Paulo, ele vai exatamente na direção, não é? É preciso ter maturidade suficiente para, se for necessário, você sofrer o dano da perda de um bem ou de um valor financeiro para preservar o amor cristão e a paz da igreja, a unidade da igreja. Aí entra a sua maturidade cristã, entra o seu amor cristão um para com o outro. Tá bom, meus irmãos? Apenas para a gente pontuar. Aí é uma questão de um nível mais grave, não é? Aí não tem como ser tratado apenas na igreja, não é? Aí precisa envolver a lei secular, inclusive para ser aplicada a pena pelo caminho, né, da lei secular. Porque a igreja, por exemplo, o tribunal eclesiástico, que é o conselho da igreja, por exemplo, não tem esta autonomia, essa gerência, por exemplo, que envolva a própria prisão, a própria aplicação da pena secular, não é? Aí tem que ser envolvida a justiça secular. Mas eu digo assim, mesmo que envolva a justiça secular, sendo realmente pessoas convertidas, eles devem buscar manter o amor cristão, o amor de Cristo, a paz da igreja, nesse sentido que eu estou dizendo. A nossa irmã Cida, vocês não ouviram porque ela não está com o microfone, ela questionou numa situação aqui em que haja um assassinato, né, entre irmãos. Aí eu me lembrei inclusive do assassinato de Caim e Abel, né? Numa situação dessa, pastor, não vai envolver a justiça secular? Claro que vai, né? Aí não tem como não envolver. Mas o princípio aqui, quando o apóstolo Paulo fala de não envolver a justiça secular, ele está se atribuindo ao princípio de que os crentes precisam fazer o máximo possível para resolver as suas desavenças entre si, né? E aqui se aplica mais a questões de relacionamento mesmo. Claro, pode se agravar a chegar até um assassinato? Pode, por isso que tem que ser tratado antes, né, disso ocorrer e ser tratado no ambiente cristão. O que não pode acontecer é, havendo um problema, havendo uma desavença, não ser tratada e isso ir agravando, aumentando até chegar em tal ponto, né, numa situação realmente mais drástica. Muito bem, mas devemos lembrar sempre que a vinda do Senhor é vista como ocasião em que Deus fará justiça. Aqui, Tiago está nos lembrando que Deus ele age com justiça no mundo em todo o tempo. Ele está agindo e nós devemos confiar na justiça de Deus. Sempre que formos injustiçados, nós devemos, primeiramente, confiar, lembrar, saber que a nossa vida está nas mãos de Deus, confiar na justiça de Deus e, acima de tudo,
sempre termos em mente de que essa justiça de Deus será manifestada de maneira plena no último dia, porque Ele virá exatamente para isso, para julgar o mundo, julgar as pessoas, né? Para a salvação, como também para a condenação dos incrédulos, né? Fará justiça ao seu povo e julgará o mundo, como está sendo colocado aqui. O Romanos capítulo 12, versículo 17, nos diz assim o apóstolo Paulo: não torneis a ninguém, né? não revide, não trate a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Veja aqui, irmã Cida, o se possível, né? Então você tem aqui a consideração, por exemplo, para uma situação em que não depende de você mais para manter a paz, né? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E veja que o princípio é tende paz, né? Mantenha a paz. Versículo 19. Aí vem a exortação. Não vos vingueis a vós mesmos. Esse é o ponto aqui do nosso estudo. É não praticar a vingança com as suas próprias mãos. E aí ele diz: mas dai lugar à ira. Pastor, mas aí eu posso ficar irado então? Mas como é que eu posso ficar irado e não agir? Detalhe aqui é o seguinte: não é dar lugar à sua ira. Observe que o texto continua, e aqui é interessante. Ponto e vírgula. Né? Mas dai lugar à ira. Ponto e vírgula. Porque está escrito. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo: dai lugar à ira. Por quê? Porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pastor, então essa vingança não é a minha? Não. Essa ira não é a minha? Não. Essa ira é a ira de Deus, a ira santa e justa de Deus. Então, quando ele diz, não vos vingueis, ele está dizendo aquilo que foi falado lá no início. Tenha paciência, acalme-se o coração, controle-se. Oi? Você pode, a nossa irmã Sandra está perguntando se a gente não fica com raiva. Você pode, certamente você vai ser tentado a ficar irada, vai ser despertado esse sentimento de ira, de raiva, mas qual é a exortação? Não se entregue à sua ira, não se entregue à sua raiva, porque ela vai levar você a essa vingança. Não se entregue à vingança. Lembre-se que você tem o Deus que é justo e é o Deus de justiça. Confie na justiça de Deus. Até porque, meus irmãos, nós somos ensinados pela palavra de Deus que a nossa justiça não vai produzir, a nossa ira não vai produzir a justiça de Deus, ou seja, não vai produzir a justiça correta. De novo, o que você faz quando você age sob ira? Você age irado, você age de maneira equilibrada, você age fazendo exatamente aquilo que precisa ser feito, ou você faz bobagem? Então, qual é a melhor solução, a melhor decisão aqui? Mesmo que você seja tentado a ficar irado, e você vai ficar tentado a ficar irado, mas a exortação é: não se entregue à sua ira. Não se entregue ao seu desejo de vingança. Antes, confie na vingança de Deus. Essa é justa, essa é santa, essa é perfeita. Mas você sabe que você não é isso. Você sabe que você não é isso. Quando você não se entrega à sua ira e não reage, veja que o apóstolo Paulo começa dizendo assim: não tornei a ninguém mal por mal. Quando você não reage com
o mesmo grau de maldade, ou seja, no mesmo nível. Se alguém bate na sua cara, você não revida batendo na cara dele, você corre o risco de alguém dizer para você assim, mas você é besta, hein? Não, você na sua consciência, você sabe que você não é besta, que você não é trouxa. Você sabe que você é crente. Essa é a questão. Por que que aquela pessoa vai dizer para você que você é besta? Porque ele está sendo movido pela sua ira, pela sua carnalidade, pela sua incredulidade, a falta de confiança na justiça de Deus. Você é diferente. Você foi transformado. E por mais difícil que seja, você sabe que vale a pena confiar na vingança de Deus, porque a sua é falha. Exatamente, é o caso do bullying. Quando alguém ofende você, né, fazendo bullying com você, é correto você reagir também fazendo bullying com ele ou com ela? Não. Veja que em outro texto, vocês lembraram aqui isso, né, a irmã Sandra também lembrou? Sofra o dano por amor a Cristo e por confiar na justiça do Senhor. Esse é o caminho. A nossa tendência, irmãos, é reagir de acordo com o nosso coração. Isso é fácil. Reagir humanamente. Reagir de maneira pecaminosa. Isso é fácil. E é isso que é exigido dos outros que estão assistindo para nós. Mas nós sabemos que o que a Bíblia está nos ensinando é que nós devemos reagir com confiança em Deus. E, se for preciso, para preservar a paz, preservar o amor pelo irmão, e para a honra do nome do Senhor, se for preciso, sim, sofra o dano. Vai perder, vai ficar no prejuízo? Vai perder dinheiro? Deus vai te dar o dobro. Se Ele quiser, Ele vai te dar o dobro disso. Aliás, Deus honra quem honra, a quem o honra. Não é verdade? Quantas vezes você talvez já foi injustiçado nessa vida? Se você reagiu com a sua própria vingança, você sabe que não foi a melhor coisa, não deu muito certo. O melhor e o mais certo é nós termos paciência e confiar em Deus. Aqui é interessante que Tiago, ele usa a ilustração do lavrador, né? Da pessoa que planta, né, na terra. O lavrador aguarda pacientemente e de maneira confiante até chegar as chuvas, as primeiras chuvas e as últimas chuvas, até sair, brotar os primeiros frutos, e espera até o ponto de colher. Ele espera pacientemente. Quem trabalhou com terra aqui já sabe como é que funciona. Tiago usa essa ilustração para dizer que assim também você, todos nós cristãos, devemos aguardar a vinda do Senhor para que o fruto da justiça seja plenamente produzido. É o que diz Gálatas 5:5 e 6:9. E nós sabemos, irmãos, que é isso que nós temos que fazer. Isso é o melhor para nós. Confiar em Deus. Pastor, mas eu não consigo, é difícil. Ore a Deus, peça para Ele aumentar a sua fé. Crente não pode ter sangue nos olhos, né? Não pode ser vingativo. Porque a partir do momento que o crente é vingativo, ele está dizendo para Deus, Senhor, deixa que eu resolvo. Ou eu confio em Deus ou não confio. Ou eu confio em Deus ou eu confio na minha própria força. O melhor é confiarmos na justiça de Deus. Ele diz aqui, o crente oprimido deve esperar na vinda do Senhor. Se Deus não aprove a Deus livrá-lo dessa opressão, né? No tempo presente, continue confiando na promessa que Deus irá voltar e aplicar a sua justiça, na qual a sua justiça será manifestada plenamente. Isso aqui parece loucura, né? Para o ser humano. Quem me ouve em casa e não conhece a palavra de Deus, está dizendo assim, esse pastor está falando besteira, né? Mas a gente lembra aqui o que o apóstolo Paulo diz, que a palavra da cruz é loucura para o ímpio, para os que se perdem. Aqui é a confiança em Deus, não no homem. A confiança na justiça do Senhor. É claro que Deus não agirá com justiça só no último dia. Está vendo o seu povo, né,
Um exemplo disso são os israelitas. Deus libertou todos os israelitas do Egito. Estavam vivendo sob opressão. Passou mais 400 anos depois, Deus agiu. Deus teve o seu plano. Durante esse tempo, eles ficaram desamparados. Deus esqueceu deles? Não, Deus tinha o seu propósito, o seu plano. Deus tem os seus planos, o seu plano também para a vida de cada um de nós. Não significa que Ele nos desamparou se você está passando por opressão, por injustiça, nesse exato momento. A injustiça que nós sofremos é uma oportunidade para nós colocarmos em prática essa confiança em Deus. E crescermos na fé no Senhor. Confie e Deus continuará cuidando. Tiago diz que devemos fortalecer o coração. Veja, se você está sendo oprimido, está sendo injustiçado, nesse período nós estamos passando por essa dificuldade, né? Vocês que trabalham em empresas, até eu como pastor também, em igreja. Quantas igrejas a arrecadação caiu? Salário de pastor pode ser reduzido? Quem disse que não? E se não tiver dízimo suficiente? O pastor vai deixar de pastorear porque não está ganhando o que foi contratado? Na época? Então, estamos vivendo esse contexto, essa realidade. Muitas empresas reduziram o salário. E alguns até o trabalho aumentou. Pastor, mas isso é injustiça. Pode ser. Consequências do momento que nós estamos vivendo. São oportunidades para nós dobrarmos o joelho e dizer: Senhor, eu confio no teu sustento. Eu confio na tua justiça. E quando nós fazemos assim, irmãos, exercendo essa confiança, nós vamos fortalecer o nosso coração. E mais, não apenas o nosso. Nós devemos encorajar os nossos irmãos também que estão passando por isso e animá-los, os humildes e abatidos, a esperar na confiança do Senhor. Eu vou pedir que vocês abram aí Salmo 27, 14 e Salmo 31, 24. Salmo 27, 14. Você pode abrir também na sua casa e a sua Bíblia. Salmo 27, 14 diz assim o salmista. Olha só, é uma palavra de exortação. Encorajando os humildes, animando os que estão oprimidos e abatidos, diz o salmista: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Gente, nós somos crentes, nós confiamos em Deus, nós nascemos de novo, fomos nascidos de novo, nascer pela fé, nascer em Cristo, para confiar em Deus. Se nos momentos de provações nós deixamos de confiar, onde está a nossa confiança? Confiar quando estamos ganhando muito dinheiro? Ou quando estamos ganhando o que nós esperamos ganhar? Isso não é confiar. É confiar na provação. E na provação ser fortalecido o coração. Estou passando pela provação, pela dificuldade. Não é? Mas eu confio em Deus. Eu confio no Senhor. Tudo está nas suas mãos. Salmo 31, versículo 14. 31, 14 diz assim, o salmista falando para ele mesmo em oração: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus. Como é que o crente fortalece o seu coração, a sua fé? Como é que ele busca o ânimo? Em oração a Deus, buscando na palavra. Quem sabe você também possa orar para Deus assim, se você se sente injustiçado, oprimido. Renove a sua fé em Deus, dizendo: Senhor, eu continuo confiando em ti, o meu coração confia no Senhor, apesar de tudo. E nesta hora, principalmente, eu confio no Senhor. Então, fortaleça o seu coração, fortaleça a sua fé em Deus. O sofrimento e a angústia, lembra disso. O sofrimento e a angústia tem data de validade. Vai passar. Porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago lembra essa realidade. E nós também devemos lembrar disso. O Senhor irá voltar a qualquer tempo. E o que vai acontecer depois da volta do Senhor? Isso, tudo o que nós passamos aqui nesse mundo, vai deixar de existir. Não vai mais haver injustiça. Não vai mais haver opressão. Não vai mais haver preocupação com o sustento. O que haverá é o novo céu, a nova terra. É a paz. É a abundância.
Então tenha isso em mente, que a angústia, o sofrimento, a injustiça, a opressão, isso vai passar. Tem um tempo limitado. E o tempo da justiça e da paz será eterno. Lembra disso? Né? Jesus irá voltar. O meu sofrimento pode durar até lá. Ou até eu morrer. Depois disso, é paz. Eu estou no lucro com Deus, com o Senhor. É a nossa fé, né, irmãos? João 16, 33. Deixa eu ver o que diz aqui esse texto. João 16, 33. Ah, já sei, lembrei. É um alerta de Jesus para nós. Jesus sabe que nós sofremos neste mundo aqui, mas Ele tem essa palavra de consolo. O 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Olha o que Ele diz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu já venci. Qual é o prejuízo do crente? Nenhum. Pode estar sofrendo, pode estar morrendo, pode estar sendo injustiçado ao máximo, mas você já tem a vitória em Cristo. Ele já disse, eu venci o mundo. Então quando você for injustiçado, for provado, for oprimido, lembra da promessa, Jesus irá voltar. Essa é a palavra de Tiago para nós. Por maior que seja o sofrimento aqui, ele é temporário. O que Jesus já conquistou para nós é eterno. Essa é a bênção. Lembra que o Senhor está voltando. E lembrar que o Senhor está voltando nos dá ânimo. Anima o nosso coração para suportar as angústias aqui. E aí, Ele nos ensina que nós devemos ser justos e perdoar uns aos outros. Não é porque somos tratados com injustiça que nós temos o direito de tratar também com injustiça. Pelo contrário, ser justos uns para com os outros e estarmos prontos a perdoar as ofensas. Eu sempre lembro de Jesus quando isso aqui é colocado. Porque a gente acha muito difícil perdoar o outro que nos ofendeu. Mas aí é só você pensar um pouquinho no que você fez e no que nós ainda fazemos para Jesus e Ele nos perdoa todos os dias. Deus nos perdoa todos os dias. Será que nós não podemos perdoar os nossos irmãos quando somos ofendidos? Para que nós vamos ficar guardando a mágoa? Ficar olhando com ira para ele e desejando a morte e o mal para ele? Se nós já temos o perdão de Jesus Cristo, o que custa nós perdoarmos uns aos outros? Aliás, a Bíblia nos proíbe, irmãos, de nós ficarmos nos queixando, falando mal, murmurando e querendo, agir com vingança contra os nossos irmãos. Nós não podemos. O texto de Levítico 19, 18 nos proíbe de murmurar, de nos queixar uns contra os outros. Gálatas 5, 26 também. E 1 Pedro 4, 9 também proíbe os crentes, os convertidos, os que conhecem a palavra, de ficar se queixando, murmurando e querendo praticar vingança contra o outro, que foi, que o ofendeu, que o magoou, que o frustrou. Nós não podemos agir assim, como crentes. Nós devemos agir com justiça e com perdão, o perdão sendo praticado. Ao se impacientar, o crente, e falar mal dos seus opressores, condenando aqueles que estão lhe oprimindo, o crente que age assim, ele deixa de ser vítima e passa a ser um réu. E passa a estar também sujeito a julgamento. O que diz o versículo 9 aí de Tiago? Capítulo 5, versículo 9. Ele diz assim: Não, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. O crente não pode ficar se queixando um do outro. Eis que o juiz está às portas, Mas nós devemos perdoar. E olha aqui, outra coisa. Se o crente age se queixando do irmão, murmurando e agindo com vingança, Deus pode tratar esse crente da mesma forma.
Aqui é interessante porque Jesus nos ensina a orar na oração do Pai Nosso. Lembra dessa parte da oração do Pai Nosso? Que diz assim, nós pedimos perdão para Deus. Perdoa os nossos pecados ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Nessa hora, se o crente não está perdoando o seu ofensor, ele está sendo mentiroso. Ele deixa de ser vítima do seu ofensor e ele passa a ser réu. E Deus pode tratá-lo da mesma forma. Porque na oração ele ora dizendo, Pai, me perdoa as minhas ofensas a Ti, assim como eu perdoo os meus ofensores. Não está perdoando. Então também não vai receber o perdão de Deus. A oração do Pai Nosso nos condiciona, né? Condiciona o perdão para nos ensinar a perdoar aqueles que nos ofendem. Então esse é o princípio aqui, agir com justiça e perdoar uns aos outros. Aqui também ele nos lembra, nos encoraja a lembrar os exemplos dos profetas, o exemplo de Jó, que agiram com paciência, né? Pela fé os profetas Elias e Jeremias, por exemplo, né? Cita dois aqui como exemplo, suportaram com paciência os sofrimentos que lhes sobrevieram. 1 Reis 18, de 7 a 10, mostra isso. O profeta Elias, por exemplo, sendo vítima nas mãos da terrível Jezabel, né? Que jurou não descansar e que os seus deuses, né, a tratassem com morte, né, com vingança, né, se ela não desse fim com a vida de Elias. Jeremias também da mesma forma. Foi colocado numa cisterna que ao fundo era cheia de lama. Ele ficou atolado na lama ali alguns dias. Por quê? Porque ele pregava, né, a palavra de Deus. Porque ele levava à nação a palavra que Deus mandava. E Jó? Tratado com injustiça pelos seus amigos. Né? Então, Tiago nos chama a lembrar desses servos de Deus que agiram com paciência. Eles sofreram pelo Senhor. E essa é a razão principal das perseguições, né, que eles tiveram. Muitas vezes também nós somos perseguidos por causa da nossa fé em Deus. Talvez no seu emprego, né, no seu trabalho, você seja má vista ou mal visto, porque você é um crente. Você não se associa a alguns deles para fazer as coisas erradas, desonestas, corruptas, e aí você começa a ser perseguido, porque você é um bom funcionário, porque você quer zelar pelo nome de Deus, e você começa a ser perseguido. E você sofre. Mas sofra sabendo que você está sofrendo por causa do Senhor. Você não está sofrendo por causa dos seus pecados, porque você matou, roubou, mentiu. Você está sofrendo por testemunhar o bom nome do Senhor. E é isso que vale a pena. E é isso que importa. Jó era considerado um exemplo de fé e de retidão. Noé e Daniel também nas Escrituras. Não importa se as pessoas te perseguem no teu emprego, no teu trabalho, na tua vizinhança, onde você mora, por causa da sua fé, porque você é uma pessoa correta, o nome de Deus está sendo glorificado. Assim aconteceu com Jó. Os crentes, depois de suportar pacientemente o sofrimento injusto, também hão de herdar a misericórdia, receber a misericórdia da parte de Deus. Lembra o que Deus deu para Jó depois de todo o sofrimento? Deus o abençoou em dobro com tudo o que ele tinha, não é? O importante aqui, o ponto aqui não é a riqueza material, é a bênção de Deus, é saber que Deus, que é justo, Ele está honrando você quando sofre o dano, sofre a perda por causa da sua fé, do seu compromisso com Deus. Deus te honra, Deus te abençoa. Não significa necessariamente que Ele te livre daquele sofrimento. Talvez aquele sofrimento seja um instrumento que Deus está usando para que o nome dEle seja glorificado ali. Os israelitas lá no Egito, por exemplo, né, o sofrimento deles. Portanto, irmãos, esperemos pacientemente pelo Senhor. Aliás, neste mundo aqui,
não há a promessa na Bíblia de que você seja crente para que você seja livre dos problemas, das injustiças, das opressões. Pelo contrário, Jesus nos exorta, nos lembra que neste mundo nós temos e teremos, passaremos por aflições. A questão importante é, você continua confiando em Deus? Tenha fé em Deus, confiando na justiça de Deus. Se for necessário procurar a justiça comum, ela está aí, é um direito seu. Mas que isso não signifique deixar de confiar em Deus para confiar na justiça dos homens, para confiar na sua própria justiça, no seu próprio braço, na sua própria força. Lembre-se que a injustiça e a opressão são excelentes oportunidades para você colocar em prática a sua fé, a sua confiança, de fato e de verdade, na justiça maior, a justiça verdadeira que é de Deus. De onde provém a justiça do mundo quando praticada corretamente? Ela provém da justiça de Deus. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor fortaleça a sua fé e a sua confiança no Senhor a cada dia, para que você seja firme na fé em meio às provações. Que Deus nos abençoe assim. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Eu peço que vocês se coloquem em pé, nós vamos fazer a oração final, encerrando o nosso culto. Santíssimo Deus, o Deus que é justo, o Deus que é verdadeiro, Tua palavra revela o Senhor assim para nós, e nós cremos no Deus justo, no Deus que é reto, o justo juiz. Senhor, a nossa vida realmente está nas Tuas mãos, Pai. Nós reconhecemos que por vezes, ó Deus, nós duvidamos na nossa fraqueza. Mas, Senhor, a nossa confiança está em Ti. O Senhor é o Deus justo. E a nossa vida está sendo dirigida pelo Deus que é justo, Pai. Pedimos que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor aumente a nossa fé em Ti, ó Pai. E, principalmente, quando passamos por injustiças, por opressões, que o Senhor nos sustente firmados, ó Deus, na fé em Ti, Pai. E, principalmente, que não esqueçamos da Tua promessa bendita, que o Senhor está voltando para manifestar essa justiça que é plena, que é perfeita e que será manifestada no último dia, de maneira plena, de maneira completa, e todos verão. E todos, ó Deus, comparecerão perante o Teu tribunal, Pai. Senhor, que o nosso coração seja confortado e seja consolado, Pai, nessa promessa e na Tua justiça, Senhor. No nome de Jesus, Pai, nós pedimos isso. E peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. E que em meio, ó Deus, a esse mundo de justiça, o Senhor continue nos guardando pelo Teu poder e de acordo com o Teu propósito. É o que Te pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós encerramos o nosso culto. Quero agradecer a você que nos acompanha também na sua casa, com a sua família, que o Espírito de Deus esteja aplicando a sua palavra e fortalecendo a sua fé a você e a todos nós que aqui estamos também. Amém.